Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E para começar hoje, como é que você vê a escrita? Vê a expressão por texto, por caracteres, seja lá como é que a gente possa nomear isso, com uma caneta, ou digitando, ou com grafite. Não sei bem como te nortear, mas como é que você vivencia a escrita? E hoje eu queria te apresentar um pouco da minha visão de como é a escrita, né? Do que a escrita significa para mim. Em especial, depois de ter realizado uma experiência literária, uma experiência com escrita que aconteceu hoje mais cedo, antes de eu gravar esse podcast. Para mim, escrever é muito mais do que somente palavras, muito mais do que somente juntar letras, consoantes, vogais, acentos, vírgulas, pontos e assim por diante. Mas sim, é uma forma de expressão. E quando eu falo forma de expressão, eu estou falando uma forma de Alisson estar em contato com o mundo, ou melhor, Alisson em contato com aquilo que chega para ele do mundo. E eu acho muito bacana porque eu utilizo muito a poesia, né, como forma de expressão. E quando eu vou parando para analisar, ou então quando eu estou analisando, eu sempre me recordo de uma questão muito peculiar minha com os poemas, que é exatamente a questão de eu escrevo, porque eu escrevo muito poema, né, a partir dessa perspectiva poética, e não leio depois. Eu escrevo e guardo. Ou eu posto e não releio, e assim por diante. E isso tudo eu fui entendendo ao longo dos anos, faz muito tempo que eu escrevo, desde 2009, 2010, que é a minha forma de lidar com a escrita. Melhor, de lidar com a vida através da escrita. E é muito importante destacar que a escrita é essa extensão, a partir da caneta, a partir do teclado do computador ou da máquina de datilografia. É uma extensão que vai levando, ao passo que a gente estende, toda uma tentativa de organizar uma experiência. Pelo menos é assim que eu vejo. Quando eu estou lá rabiscando, coloco aqui, coloco acolá, puxo daqui, apago, troco, tento fazer a rima, né, que é esse eco, feijão, macarrão, pão, né, esse finalzinho que caseia bem direitinho abaixo da métrica. É também uma forma de dar um nome para tudo isso, de organizar isso que está desorganizado. Em especial, é a minha forma de lidar. E eu sou uma pessoa que posso me considerar sensível. Então, assim, as coisas me tocam, as coisas me fazem pensar mais profundamente. E eu sempre recorro para o texto. Tanto para colocar o que eu estou sentindo, como para descarregar as minhas emoções. E o texto, para mim, é essa transformação. É esse ponto onde tudo é motivo de uma poesia. Ou tudo é motivo de um texto. E quando eu falo texto, não é aquele texto que eu passei horas pensando calculosamente cada frase, cada parágrafo. Não. Mas é assim, aquilo que flui naturalmente, né? Por exemplo, eu tenho um e-book chamado O Livro das Afetações. E outro que se chama Poemas de Bolso. Todos esses dois livros foram escritos pelo bloco de notas do meu celular em momentos da experiência em loco. Quando eu estava triste na fila do banco, quando eu estava irritado que a fila da lotérica não andava para eu pagar minhas contas, quando eu fui dormir e lembrei de uma pessoa que eu me apaixonei há muito tempo, ou então de uma poesia que aconteceu exatamente na hora que eu conheci alguém pela primeira vez. Ou seja, a poesia ou a escrita me permite encapsular as minhas vivências na perspectiva de encapsular e colocar num lugar, né? Nomear, dar um título, discorrer num texto.
E nem sempre esse texto ele é com o objetivo de ser publicizado, né? Mandado para as redes sociais ou para alguém. Mas tem algumas pessoas que são meus leitores assíduos, vamos dizer assim. Eu sempre envio para eles e tenho retornos, feedbacks. E principalmente, é muito bacana ver que a poesia conecta as pessoas, não porque são palavras bonitinhas, organizadas, mas porque são vivências, né? Nossa, os feedbacks que eu recebo são, nossa, que texto visceral. Eu passei por isso também. Nossa, se isso quer dizer isso, eu compreendo muito bem porque eu vivo, eu já vivi, eu tenho consciência, eu tenho experiência nessa linha que você está trazendo. E as pessoas acham que eu coloco uma coisa pronta na poesia, que é pensado o sentido. Mas essa que é a melhor parte. Cada pessoa que lê interpreta o texto de uma forma. Interpreta o texto na sua particularidade, a partir daquilo que te toca, daquilo que te afeta. E é muito bacana isso porque me deixa livre também, que eu não preciso estar escrevendo dentro de uma linha, mas eu estou contando uma história. E essa história pode ser interpretada, pode ser compreendida, pode ser questionada nas N formas possíveis de interpretação. E tudo isso é livre, porque a poesia é livre. Né? Porque poesia é esse olhar para o mundo, onde a poesia na música, na arte, na dança, na fala, no discurso. E uma das concretizações dessa poesia é o poema, né? Que é esse conjunto de palavras, frases, acentuações, que causam, a partir de uma métrica, causam uma interpretação de algum fenômeno ou de alguma realidade e assim por diante. E escrever e trazer a poesia como vivência, para mim, é recurso muito potente. Não sei para você, né? Mas a escrita é como se nós fôssemos deuses. Ao passo que nós vamos escrevendo, vamos dando forma ao que nós queremos falar, dizer, aquilo que estamos pensando, nós vamos, como é que eu posso dizer? Pensando em como é que vai ficar isso no final, né? O Criador e a sua criatura. E quando nós menos imaginamos, nós estamos ali nos deleitando com uma obra-prima que fica totalmente estranha. A gente não sabe como é que ela vai ficar. Mas ela aconteceu, ela foi gerada, né? E ela está ali conosco. E é muito bacana isso, né? Porque pensar em poesia é exatamente pensar em expressão ou em se expressar. E tudo isso acontece de um modo, em sua maioria, natural. Pode haver momentos que você tente fazer uma poesia com um objetivo tal, X, Y, pode, mas por experiência própria, quando você menos espera, um clique acontece, as palavras chegam até você, e como resultado de uma experiência, né, como resultado é o produto final da experiência de contato com essa realidade, com essa pessoa, com esse sentimento, com essa emoção. Para mim, a poesia é como se fosse aquela casinha, quem já leu ou assistiu A Cabana, aquela casinha abandonada que é místico, que pode acontecer tudo, que me possibilita fazer coisas que eu não faria em outro momento. Né? E isso é um sinônimo muito forte de poesia, porque quando eu estou escrevendo, ou quando eu estou organizando um livro, ou fazendo uma poesia, eu fico ali num universo paralelo. E isso para mim é fantástico. Né? Ler poesia, acho que você já leu poesia em algum momento. É emocionante quando a música toca você, quando o poema, quando a cena, quando o filme, seja lá o que for, que tem uma leitura poética da vida, nós estamos falando de expressões humanas na sua mais pura essência. E isso tudo é uma realidade paralela, sem dúvida.
né? Existir é uma obra de arte, porque nós estamos o tempo todo tocando, sendo tocados, modificando, sendo modificados. E isso é uma das coisas que mais brilha meus olhos quando eu falo em escrita e o potencial que ela tem de transformar pessoas. Não somente de fazer... não estou falando de copyright, né, que é essa coisa de influenciar a pessoa a fazer uma ação, mas de tocar, de apresentar, de fazer com que haja um passeio sobre aquela história que você está tocando, ou que você está contando. Né? E tudo isso é uma coisa que vem lá do fundo. Sempre vem de um fundo, seja ele qual for. Né? E convido você a escrever também. Não sei se você tem esse hábito, mas que tal fazer um textinho? Uma prosa, uma poesia, ou uma quadrinha, né, que é aquela rima de 4 linhas, ou um texto sem nenhuma rima, que também pode ser poesia. Será que você se permite? Termino com esse convite. Um forte abraço, que a leitura te transforme. Fique bem, até mais!